Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, garanto pra você que vai valer a pena. No vídeo de hoje a gente vai escalar nosso time pra 24ª rodada. Simbora lá ver a escalação então? Pessoal, recadinho rápido. Pra quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br. Pessoal, essa aqui foi a nossa pontuação, né? Na 23ª rodada, 73,65, né? Não dá para dizer que foi uma pontuação excelente, mas também não foi uma pontuação ruim. Eu acho que foi uma pontuação boa sim, porque foi uma rodada que foi se complicando no transcorrer, né? Então 73,65, né? A média dos cartoleiros foi 50, então acredito que foi uma boa pontuação sim. Simbora lá para nossa escalação então. Pessoal, pro gol eu vou indicar alguns goleiros aqui que eu acredito que para a rodada são goleiros viáveis, alguns outros até muito bom. Vamos aqui no olheiro, né? Goleiros. São os goleiros com média fora de casa, né? O goleiro com a melhor média fora de casa é o Muriel, tá? Tem uma média de 9,1. Tem poucos jogos fora de casa, sim, tem poucos jogos. Mas somente no jogo contra o Goiás, quando tomou de 3-0, que não pontuou. Nos demais jogos ele andou pontuando muito bem, certo? O Cruzeiro vem cedendo em média 3,48 para goleiros adversários. Não é muita coisa, certo? Inclusive negativou o Fernando Miguel aqui. Mas acredito que o Muriel possa ser uma boa opção aí para a rodada, né? Pela média dele fora de casa, a gente sempre busca um goleiro, né, que possa ser bem exigido. Outro goleiro com boa média fora de casa, mas tome cuidado, tá muito valorizado, é o Tadeu. Tá precisando fazer 14,60 devido à última imitada, né, desse final de semana, mas tem uma média fora de 8,28, uma boa média, certo? As pontuações do Tadeu, como eu falei na live, realmente são sensacionais, mas vira e volta ele dá uma negativada fora de casa. O Tadeu geralmente é 8,80, ou ele vai muito bem, né, te entrega ali acima de 10 pontos, às vezes faz 21, como fez agora, 17, 16,7 contra o Avaí na 11ª rodada, mas às vezes ele pode dar uma negativada aí fora de casa, tá? Corre-se esse risco, mas goleiro é assim mesmo, você tem que arriscar, ou então você não consegue pontuar bem. O Botafogo cede em média 3,56 para goleiros adversários, tá? Nos últimos 5 jogos, né, o Botafogo não negativou nenhum goleiro adversário. Então acredito que o Tadeu, mesmo estando valorizado, não deixa de ser aí uma boa opção para a rodada, tá? Vamos dar uma olhadinha agora em goleiros médias dentro de casa, né? São goleiros mais conservadores geralmente e que não são muito exigidos. Mas aqui de repente pode ter uma exceção, já que o Jordi, o CSA vai enfrentar a equipe do Internacional, né? Que está buscando ficar entre o G4. O Jordi tem uma média de 8,2 jogando em casa, é o goleiro com a melhor média, está bem desvalorizado, 0,9, de repente aí é uma boa aí para quem quiser valorizar. Percebam que as pontuações do Jordi em casa são muito consistentes, né? Tirando aqui na 14ª rodada que deu uma negativada contra o Fortaleza e agora contra o Avaí que fez apenas 0,7, geralmente consegue fazer boas pontuações jogando em casa, tá? O único problema disso tudo aí é que o Internacional não cede pontos para goleiros adversários. Nas últimas 5 rodadas jogando fora de casa, o Internacional negativou, né, a média dos goleiros adversários, inclusive nos últimos 3 jogos, né? Negativou o Cleiton, negativou o Diego, né? Diego Alves do Flamengo e o Fábio do Cruzeiro, tá? Então tomem um pouquinho de cuidado aí, porque o Jordi também, assim como o Tadeu, para essa rodada pode ser um goleiro de 8,80. Ele pode tanto te entregar uma mitada, uma excelente pontuação, como você também pode negativar com ele, certo? Tem alguns goleiros aqui mais conservadores, né, como o Cássio. O Cássio tem uma média de 6,28 jogando em casa, tá? Tá precisando fazer 2,9, uma pontuação razoável, certo? O Cássio andou mal aí em alguns jogos, principalmente fora de casa, né? Dentro de casa naquele 2-1 na vitória contra o Bahia negativou, mas o Cássio geralmente consegue fazer pontuações boas dentro de casa, principalmente devido ao sistema defensivo do Corinthians, né? Ser o melhor da competição, o time que menos sofreu até então, então pode ser sim uma boa opção. O Atlético Paranaense cede em média 4,62 para goleiros adversários, tá? Não negativou nenhum goleiro nas últimas 5 rodadas. Inclusive é muito interessante se a gente vier aqui, ó, as partidas, né, os confrontos, na análise dos confrontos, e colocar o Corinthians e o Atlético Paranaense, percebam que o Atlético Paranaense, nos últimos 6 jogos, jogando fora de casa,
marcou gols em todos. Então é uma equipe altamente perigosa, certo? E o Corinthians mantém uma certa regularidade, né? Dos 7 jogos em casa, sofreu gol em 3 e dos 6 jogos jogando em casa, sofreu gol em 3 e manteve o SG em 3, tá? Então existe um certo risco sim, né? Do Corinthians perder o SG, mas é a melhor defesa da competição. De repente o Cássio pode ser uma boa opção, né? Uma opção um pouco mais conservadora. E se for exigido, pode fazer uma ou outra defesa difícil aí, tá? O outro goleiro aqui que eu indico para a rodada é o Douglas. Para mim, o melhor goleiro da competição, né? Tem uma média de 5.81 jogando em casa. Tá precisando fazer 2.1. Isso é bom, né? Porque é pouco, tá? Pode ver, ó. Dificilmente o Douglas negativa, né? Realmente ele consegue te entregar alguns pontos, tá? E quando joga fora de casa é bem exigido. Dentro de casa não é nem tanto. Mas como vai enfrentar agora a equipe do São Paulo, e o São Paulo tá buscando aí o G4, né? De repente pode dar certo. São Paulo tá cedendo em média 7.93 para goleiros adversários quando joga fora de casa, tá? Nos últimos 4 jogos conseguiu entregar aí uns bons pontos aí para os goleiros adversários, na média de 7, 8 pontos. E se a gente vier aqui no confronto, o mais interessante disso é que o São Paulo tá com muita dificuldade de fazer gols fora de casa, tá, gente? Se a gente vier aqui nos últimos jogos do São Paulo, ó, percebam, nos últimos 4 jogos fez gol apenas contra o Botafogo. Nos demais jogos, tá, nos outros 3, não conseguiu marcar gols, tá? Enquanto que o Bahia dentro de casa, nos últimos 4 jogos, sofreu gol em apenas 2. Então, realmente, pode ser uma boa opção aí o Douglas, né? Até mesmo pelo ponto de vista do SG, e de repente ele pode ser exigido aí por uma ou outra defesa difícil pela equipe do São Paulo, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui no olheiro, no cruzamento de scouts aqui, que geralmente é o que mais interessa, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, para saldo de gols, tá? Nas últimas 3 rodadas. Quem estiver pensando num goleiro mais conservador para saldo de gols. Quem mais manteve o SG, tá? Nas últimas 3 rodadas jogando em casa, foi o Grêmio, foi o Flamengo e foi o CSA. Só que o CSA, como eu falei, tomem cuidado, o Internacional não cedeu o SG nas últimas 3 partidas jogando fora de casa, tá? Então tem um certo risco, mas o Jordi pode mitar sim, pode ser bem exigido e acabar mitando, certo? Então, do ponto de vista do SG, jogando em casa, Flamengo, Diego Alves pode ser uma boa, já que o Atlético Mineiro cedeu aí um SG nos últimos 3 jogos jogando fora de casa, tá? Assim como o Paulo Vitor do Grêmio, né? Que manteve 2 SG jogando dentro de casa, e o Ceará aí não vem muito bem, cedeu um SG jogando fora de casa, tá? Os times mais que cederam SG jogando fora de casa, a gente pode colocar aqui o Vasco, né? Quem quiser dar uma arriscada no Vladimir, né? E até mesmo o Marcelo Boeck do Fortaleza, já que a Chapecoense está com muita dificuldade de fazer gols também, tá? Nos últimos 3 jogos fora de casa, cedeu 3 SGs, tá? E aqui vem o São Paulo, aquilo que eu comentei anteriormente, né? De repente o Douglas pode ser uma boa aí, porque o São Paulo realmente está com muita dificuldade de fazer gols, principalmente fora de casa, tá? E jogando fora de casa, os goleiros fora de casa, quem mais conseguiu manter o SG foi o Tadeu, né? Em 2 oportunidades, 3 jogos jogando fora de casa, nos últimos 3. E o Muriel, tá? Só que cuidado que o Cruzeiro, como eu falei, não anda acendendo o SG, tá? Jogando dentro de casa. Mas o Muriel não deixa de ser uma boa opção. Assim como o Tadeu também, já que o Botafogo cedeu um. Mas é a tal coisa, tá muito valorizado. Vamos dar uma olhadinha aqui em defesas difíceis, né? Que é o que a gente costuma procurar aí num goleiro aí. Bastante defesas difíceis. Os goleiros que mais fizeram defesas difíceis jogando em casa, tá? Foi o Jordi, né, do CSA, e o Gatito do Botafogo, certo? Só que Internacional e Goiás não andam cedendo defesas difíceis para goleiros adversários, tá? Quando jogam fora de casa. Nesse aspecto, eu acho que tem maior equilíbrio aqui, realmente é o Paulo Vitor, já que o Ceará anda cedendo bastante defesas difíceis, é o time que mais cede difíceis para goleiros adversários, tá? Assim como o São Paulo, ok? O Atlético Paranaense está vindo aí em terceiro lugar, juntamente com o Vasco, tá? Mas o Atlético, como eu falei, vazou todos os goleiros, né? Então existe também essa possibilidade. Mas o Cássio tem sido um dos goleiros com maior número de defesas difíceis jogando em casa. De repente dá para levar isso em consideração, certo? Em termos de defesa difícil jogando fora de casa, que geralmente são as melhores opções, Tadeu realmente está disparado melhor, tá? Nos últimos 3 jogos jogando fora de casa foram 13 defesas difíceis, tá? Tanto é que ele imitou nas últimas 2 rodadas, certo? O Botafogo não cede muitas defesas difíceis, mas quem sabe dá para dar uma arriscada no Tadeu, levando em consideração aquilo que eu já falei, que ele está muito valorizado, certo? O Santos também pode ser uma boa opção, tá? Mas eu não colocaria muito o Santos, apesar dele ter uma boa quantidade de defesas difíceis nos últimos 3 jogos jogando fora de casa, porque o Corinthians não cede, tá? Pode ver, o Corinthians é um dos times que menos cede defesas difíceis. Inclusive, depois do Flamengo, tá? Não parece, né? Mas o Corinthians é o time mais efetivo falando em termos ofensivos, tá? É porque o Corinthians não ataca muito, mas quando o Corinthians ataca, ele é ofensivo, tá? Ele não costuma dar muitas chances para os goleiros adversários. O Flamengo é o principal deles. Tanto é que o Flamengo tá negativando quase que todos os goleiros. O único que se salvou aí foi o Volpi, tá? Então a gente já viu aí defesas difíceis, né? A gente já viu também o saldo de gols. Vamos ver a pontuação média cedida.
Ó, pontuação média cedidas e conquistadas, tá? O goleiro que mais conquistou pontuações dentro de casa nas últimas 3 rodadas foi o Jordi, certo? Mas como eu falei aqui, ó, o Internacional negativou todos os goleiros praticamente, certo? Então tomem muito cuidado aí com o Jordi, pode ser uma excelente aposta, como eu falei. Pode ir do céu ao inferno, né? Pode ser 8 ou 80, tá? Mas não posso deixar de citar o Jordi, porque realmente é o goleiro com o maior número de defesas difíceis na competição e a melhor média jogando dentro de casa. Mas eu acredito aqui, ó, que num equilíbrio, bons goleiros, quem sabe aí, pontuações médias cedidas e conquistadas, pode ser realmente jogando em casa o Paulo Vitor, tá? O Douglas do Bahia e o Diego Alves do Flamengo, certo? Pelas médias cedidas aqui, ó, pelos adversários jogando fora de casa para goleiros, tá? Aqui quem cede muito ponto para goleiro adversário é o Vasco da Gama, tá? Cedeu em média 9 pontos nas últimas 3 rodadas para goleiros adversários. Só que o Avaí não anda pontuando bem com seus goleiros em casa, tá? Então tome um pouco de cuidado. É outro também que, assim como o Jordi, o Vladimir de repente pode ser uma boa aposta aí para a rodada, tá? Agora os goleiros que mais conquistaram pontos, né? Jogando fora de casa, foi o Tadeu do Goiás, né? Como eu expliquei, imitou nas últimas 2 rodadas, fez pontuações muito altas. E o Muriel, que é o goleiro com a melhor média jogando fora de casa, tá? Só tome um pouquinho de cuidado que Botafogo e Cruzeiro não costumam ceder muitos pontos para goleiros adversários, tá certo? Mas nesse momento aqui, tá? Eu vou escolher um goleiro que joga em casa. Eu não gosto muito, eu prefiro goleiros que jogam fora de casa. Eu vou colocar o Paulo Vitor, tá? Porque o Paulo Vitor, ele aparece bem ranqueado em todos os scouts que foram mostrados aqui, tá? Saldo de gols, ele tá em primeiro aqui, certo? Com o cruzamento do Ceará. Ele tá também em primeiro em defesas difíceis, certo? Com o cruzamento do Ceará. Assim como ele tá também em pontuações médias com o cruzamento com o Ceará, tá? Então eu vou com o Paulo Vitor. Acredito que tem tudo aí para ir bem, né? O Ceará realmente tá com muita dificuldade de fazer gols também. E se ele for exigido, acredito que vai corresponder nessa rodada. Para nossa dupla de zaga, pessoal, vou indicar alguns aqui. A gente vai lá no Olheiro FC para olhar os scouts, tá? Não tem como não deixar de indicar o Cuesta, né? Mantém sempre uma regularidade sensacional. Fez 3 pontos contra o Cruzeiro, mesmo perdendo o SG. O maior ladrão de bola da competição. Não tem como não deixar de indicá-lo, tá? Tem o Pablo Mari, que fez uma excelente pontuação contra a Chapecoense. Fez 12,30 com uma bola na trave. Poderia sair bem melhor se saísse o gol, certo? E aquilo lá não foi falta, o juiz apenas parou a jogada para atender o jogador do Chapecoense, ficou no chão, não foi dado falta, tanto é que foi mantida a finalização da trave dele, tá? E o Mari tá se mostrando um excelente zagueiro para Cartola, tá? Antes eu pensava que ele necessitasse apenas do SG e do gol, mas já tá roubando algumas bolas. Acredito que no confronto contra o Atlético Mineiro aí tem tudo para ir bem, certo? David Braz tá muito bem substituindo o Jeromel, certo? Fez 6 pontos na última rodada. Tá se mostrando um zagueiro muito equilibrado. Já era um bom pontuador quando jogava no Santos, né? Não posso deixar de indicar pelo confronto com o Ceará e a dificuldade que o Ceará tá de fazer gols fora de casa, tá? Tem a dupla de zaga do Corinthians, tanto o Manuel quanto o Gil. Vão enfrentar uma equipe altamente ofensiva, o Atlético Paranaense, que, como eu mostrei anteriormente, nos 6 jogos fora de casa furou o SG de todo mundo, tá? Mas o Corinthians defensivamente é muito bom e se conseguir manter o SG tem tudo pro Manuel e pro Gil pontuarem bem. Agora se perder no SG talvez vai ser um pouquinho mais complicado aí, né? Talvez em roubada de bola, mas são os zagueiros que não roubam tantas bolas assim, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Zagueiros, certo? Jogando em casa, tá? As médias dos zagueiros jogando em casa. O melhor zagueiro jogando em casa é o David Braz, tá? Tá com uma média de 6,52 jogando em casa, precisa fazer 5,1 para começar a valorizar. Percebam que as pontuações do Braz dentro de casa estão sendo muito boas, sempre regulares, acima de 5 pontos, tirando aqui na 16ª rodada, que sofreu um gol contra o Atlético Paranaense, né? E fez apenas 1,5, vem muito bem dentro da competição. Ceará cede em média 5,04 para zagueiros adversários, é uma boa pontuação, tá? Então, por essas razões, já vou até adiantar aqui, ó. O David Braz vai ser um dos zagueiros do time do canal, certo? Porque para essa rodada é o melhor ranqueado com média jogando em casa. Depois com o segundo melhor zagueiro jogando em casa, né? Para essa rodada é o Manuel, como eu falei, é o do Corinthians, tá? Tem uma média de 5 pontos antes jogando em casa, precisa fazer 6,4 para começar a valorizar, certo? O Manuel que tem boas pontuações dentro de casa, mas percebam, tá? Quando perde o SG, dificilmente o Manuel pontua bem, tá? Tirando aqui o gol que ele fez contra o Palmeiras naquele empate de 1-1 no Clássico, ele precisa muito do SG para pontuar bem, tá, pessoal? Tomem cuidado com isso. O Atlético Paranaense cede em média 2,37 para zagueiros adversários. Isso não é muita coisa. Chega a ser até um pouco preocupante, né? Mas não poderia deixar de indicar, quem sabe, o Manuel. Quem quiser dar uma arriscada aí com o Cuesta jogando fora de casa, pode ser uma boa, né?
Ele tem uma média de 4,72, o Cuesta é sensacional, né? Sempre rouba muitas bolas. As pontuações do Cuesta fora de casa, mesmo perdendo o SG em muitas oportunidades, ele te entrega 3, 4, 5, 6 pontos em roubada de bola, tá? Só que a preocupação de indicar o Cuesta nessa rodada é a pontuação cedida pelo CSA para zagueiros adversários nas últimas 5 rodadas, tá? Jogando lá no Rei Pelé em Alagoas. Apenas 0,35, tá? Então fica um pouco pé atrás. É o Cuesta, mas o CSA melhorou muito aí ofensivamente e para zagueiro lá tá complicado jogar lá dentro, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no cruzamento de scouts então. Pontuações médias cedidas para zagueiros, certo? Percebam, gente, ó, é aquilo que eu falo. Os zagueiros que mais pontuaram jogando em casa nas últimas 3 rodadas foram os zagueiros do Grêmio, certo? Depois vem os zagueiros do Flamengo e do Corinthians, tá? Quem mais cedeu pontos para zagueiros jogando fora de casa foi a equipe da Chapecoense. Só que Fortaleza não anda pontuando bem com seus zagueiros, tá? Então tem que tomar um certo cuidado aí, se quiser apostar em algum zagueiro do Fortaleza, tá? Já jogando fora de casa, quem anda pontuando muito bem jogando fora de casa com seus zagueiros é o Goiás, que não é novidade para ninguém, que ele vem numa sucessão aí de vitórias, tanto dentro quanto fora de casa, tá pontuando bem, certo? Então, de repente, que quem quiser apostar aí num cruzamento de scouts aí, de repente um Rafael Vaz pode ser uma boa, né? De repente um Sanches aí, né? O zagueiro do Goiás também pode ser, tá? Mas percebendo aqui, ó, o cruzamento de scouts realmente aqui, ó, os melhores zagueiros para a rodada, na minha opinião, são os zagueiros do Grêmio, do Corinthians, com certo risco de perder o SG, e do Flamengo, que melhorou muito defensivamente. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, para roubada de bola, certo? Roubada de bola nas últimas 3 rodadas. Ó, percebam, um time que mais cede roubada de bola para zagueiros adversários é justamente o Atlético Paranaense, tá? Então, quem sabe, quem quiser aí dar uma arriscada nos zagueiros do Corinthians, pode ser uma boa, mas como eu falei, para SG tá complicado, inclusive eu vou mostrar depois, tá? Quem mais rouba bolas em casa com zagueiros é o Grêmio, por isso que eu tô indo com o Brás, tá? Pela regularidade dele, pelas roubadas de bola e pela dificuldade que o Ceará vem tendo de marcar gols fora de casa. Tudo bem que o Ceará não cede muitas roubadas de bola para zagueiros adversários jogando fora, tá? Mas eu estou apostando mais nas pontuações do Brás em casa, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Saldo de gols, como eu já tinha mostrado anteriormente. Quem quiser adotar uma linha mais conservadora para os zagueiros também, pensando no SG, com certeza no cruzamento de scouts aí, a melhor seria realmente a defesa do Grêmio, tá? Porque nos últimos 3 jogos jogando fora de casa, o Ceará cedeu 1 SG, né? Rompeu 2, mas o Grêmio manteve 2 vezes, certo? Assim como o Flamengo, tá? Assim como o Flamengo manteve SG 2 vezes jogando dentro de casa e o Atlético Mineiro cedeu SG apenas uma vez. Então, pensando nisso, tá, gente? Pensando nisso, vou ser bem sincero para vocês. Eu vou com o Pablo Mari, tá? Eu sei que ele tá muito valorizado, certo? Mas é um zagueiro que tá se mostrando cada vez melhor pro Cartola. Ele tem a bola aérea a seu favor, já tem 2 gols na competição. Se eu não me engano, aquela bola na trave não foi a primeira não, é a segunda no campeonato, tá? Então, existe a chance real realmente de gol. E eu acredito que para defesa aí, eu vou com o Pablo Mari e com o David Braz, tá? Lembrando aqui que o Cuesta é uma excelente opção para roubada de bola. O Rafael Vaz pode ser uma boa opção, né? É um zagueiro que tem um chute média e longa distância, pode surpreender o Botafogo, tem a bola parada, já tem 4 gols na competição, certo? E o Goiás vem numa crescente. Quem quiser apostar aí no Rafael Vaz, de repente pode ser uma boa. Inclusive o Sanches, que vem mantendo boas pontuações tanto dentro quanto fora de casa, certo? Inclusive o Sanches aqui, gente, se mostrar aqui, ó, as médias do Sanches fora de casa são melhores, tá? Zagueiros, né? Melhor média jogando fora de casa. Ó, o Sanches é o terceiro zagueiro com melhor média jogando fora de casa. Média de 6 pontos, tá? Precisa fazer 4.1 para começar a valorizar. Percebam que as médias, as pontuações do Sanches, tá? Estão muito boas fora de casa. Mesmo porque o Goiás andou conseguindo segurar o SG em algumas oportunidades. Tá? O Botafogo cede 3.1 para zagueiros adversários, não é muita coisa. Mas quem quiser dar uma arriscadinha no Sanches aí, tá valendo também a indicação. Assim como a dupla de zaga do Corinthians, tá? Devido ao poderio defensivo do Corinthians. Mas como eu falei aqui, ó, saldo de gols, tá? Cedidos fora de casa, o Atlético Paranaense não cedeu nenhum SG nos últimos 3 jogos jogando fora de casa, tá? Vazou todas as equipes. E o Corinthians manteve apenas uma vez. O Corinthians tá jogando melhor defensivamente fora de casa do que dentro de casa, tá, gente? Olha como os zagueiros do Goiás de repente pode ser uma boa e surpreender na rodada, ó. Manteve SG em 2 oportunidades, como eu falei, e o Botafogo cedeu em uma, tá? Mas eu tô buscando um pouco mais de regularidade aí, eu acho que pelo cruzamento dos scouts aí, no geral, acredito que a defesa do Grêmio e do Flamengo realmente possam ser as melhores opções nesse momento.
E a do Corinthians, claro, como eu falei, por ser a melhor do campeonato, né? Corre um pouquinho de risco, porque o Atlético Paranaense é altamente ofensivo. Mas nesse momento aí a gente tá indo com o Braz e com o Mari, ok? Vamos para nossas laterais então, que vou te falar, para lateral para essa rodada tá complicado, gente, tá? Não tem nenhum lateral assim que se sobressaia, que possa dizer com confiança assim, ó, esse vai bem. Tem algumas boas opções, mas tá uma rodada meio arriscada aí para lateral, tá? Eu não posso deixar de indicar aqui o Jorge, né? O Jorge sempre manteve excelentes pontuações dentro da competição, tá? Tem uma assistência, 4 assistências, 1 gol, né? Em 18 jogos, mas vai fazer um clássico contra o Palmeiras, tá? Então, quando é clássico, eu fico um pouco preocupado, assim, né? Porque clássico tem muito cartão, muita falta, sempre pode acontecer um revés aí na pontuação. Outro excelente jogador que vem caindo, tá? Eu tenho que chamar a atenção, vinha muito bem, é o Reinaldo, tá? 4 gols na competição, uma assistência, 39 roubadas de bolas em 21 jogos, estava se mostrando um lateral muito completo pro Cartola, era cobrador oficial de pênalti do São Paulo, só que o Diniz aí, o Diniz deu uma freada aí nos laterais, tá? O Reinaldo já não anda pontuando tão bem assim com a chegada do Diniz, tá? Tirando aquele 7.20 no empate por causa do SG contra o Flamengo, ontem eu percebi que ele estava muito preso, não tinha tanta liberdade assim para avançar, tá um pouco diferente, certo? Outro excelente lateral aqui para a rodada, né? Outro excelente não, na verdade para mim é um dos melhores para a rodada é o Nino, tá? O Nino tem 2 gols na competição, 4 assistências, 26 roubadas de bola em 18 jogos. Assim como o Reinaldo, ele é um jogador bem completo. Ele tanto pontua em scouts defensivos quanto scouts ofensivos, principalmente quando joga na Fonte Nova diante da torcida, né? Lá ele é o xodozinho. Né? Tirando aqui a 20ª rodada que negativou e a 14ª, o Nino sempre vem fazendo boas pontuações, tá? Inclusive vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, laterais, com as melhores médias jogando fora de casa, tá? Percebam que o Reinaldo realmente é uma boa pedida, tá? Uma média de 6.31 jogando fora, tá desvalorizado, precisa de 1.2 para começar a valorizar e realmente tem boas pontuações fora de casa, certo? Só que se a gente vier aqui, ó, o Bahia cede 0.3 para laterais adversários, ou seja, nos últimos 5 jogos o Bahia não tem cedido pontos para laterais adversários, o que complica um pouco a situação do Reinaldo, tá? Enquanto isso, se a gente pegar aqui os laterais que vão jogar em casa, média em casa, ó, o melhor lateral com média em casa é o que eu falei, o Jorge tem uma média de 8.35, tá precisando fazer 5.7, o Jorge realmente sempre teve boas pontuações dentro de casa, tirando aquele 6x1 pro Goiás que ele negativou, ele sempre tem excelentes pontuações, muitas vezes passa dos 10 pontos, mas tem um confronto difícil contra o Palmeiras, né? O Palmeiras cede em média 1.63 para laterais adversários, é um clássico, né? O Palmeiras não cede muito ponto, então eu fico com um pouco de receio, mas o Jorge não deixa de ser uma boa opção sim, tá? Outra boa opção aqui jogando em casa, apesar de enfrentar a equipe internacional, é o Carlinhos, né? O Carlinhos está com uma média de 7.44 jogando em casa, precisa fazer 5.8 para começar a valorizar, mas as médias do Carlinhos são sensacionais. Os Carlinhos não negativa, gente. Aqui, ó. Se você der uma olhada aqui, ó. As pontuações do Carlinhos. Ontem, 6.7 contra o Avaí. Contra o Ceará, 13.40. Contra o Chapecoense, 6.1. Ele sempre vai te entregar ali, ó. 4, 5, 6 pontos. Mesmo perdendo o SG, tá? Porque é um lateral que faz bastante roubada de bola. Chega bem à frente, né? Já tem assistência e gol na competição. Só que tomem cuidado. Isso aqui sempre me chama muita atenção, ó. Os pontos cedidos pelo adversário. O Internacional não cede muitos pontos para laterais adversários, apenas 1.55, certo? O que me deixa meio preocupado, assim como eu falei pelo Jordi, né? Pode ser que o Carlinhos vá bem, pode, mas acho meio complicado. Mas aqui tá o lateral que eu vou escalar, tá? Média jogando em casa. O quinto lateral com melhor média jogando em casa, tá? É o Nino Paraíba. Tem uma média de 6.64 jogando em casa. Tá um pouquinho valorizado, precisa fazer 7.6. Tá? As médias do Nino dentro de casa sempre são muito boas. Algumas vezes, quando ele dá assistência ou faz gol, passa dos 10 pontos. Tá? A equipe de São Paulo cede em média 5.55 para laterais adversários. É uma boa pontuação cedida. Tá? Então eu acredito que para a rodada aí, o Nino é uma excelente opção. E eu vou escalar o Nino. Tá? Outro lateral aqui que eu vou escalar, daí é um pouquinho mais uma aposta minha, né? Porque como eu falei, para SG tá complicado, é o Fagner, tá? Mas se conseguir manter o SG, tem tudo para pontuar bem. Mas de repente até a live, inclusive gente, vai ter live quarta-feira, tá? Só não sei o horário ainda, mas devo aí, quando estiver editando o vídeo aí, falar o horáriozinho da live para vocês, tá? Provavelmente no período da tarde, certo? Se a gente vier aqui, ó, nos cruzamentos scout, tá? SG a gente já viu, certo? Vamos ver roubada de bola para laterais. Roubada de bola para laterais esquerdos nas últimas 3 rodadas. Ó, o lateral esquerdo que mais roubou bola nas últimas 3 rodadas jogando em casa foi do Flamengo, claro, Felipe Luiz, né? Tava roubando muita bola. O René pode ser uma boa opção, né? Já que o René também tem as mesmas características. Não tanto, né?
quanto o Felipe Luiz, mas rouba bastante bola e todo mundo sabe isso. Quem joga cartola sabe que o René sempre foi um bom ladrão de bolas. Mas o segundo lateral que mais roubou bola jogando em casa foi o Jorge, né? Foi o Santos. E o Palmeiras anda cedendo bastante roubada de bola para laterais jogando fora de casa, tá? Então o Jorge aqui, ó, assim como o Jorge, o Carlinhos e o René, são boas opções para rodada, ao meu ver, jogando em casa, tá? Fora de casa aqui, eu fico um pouco receio, mas quem sabe o Reinaldo. Só que em termos de pontuação cedida, né? Vamos aqui, ó, pontuação cedida. O Bahia já não cede muito aqui, ó. O Bahia vai lá para baixo, ó, não cede pontos para laterais esquerdos, certo? O Avaí já cede bastante. O Grêmio cede bastante. Só que os outros times não pontuam com seus laterais esquerdos jogando fora de casa. O único lateral esquerdo jogando fora de casa aí, que de repente para dar uma arriscada, é o Diogo Barbosa. Mas como é um clássico, eu não indico, tá? Agora, jogando em casa, com certeza aqui, ó, o Carlinhos é uma boa, tá? O próprio Bruno Cortez e o René, certo? Eu acho que laterais esquerdos para essa rodada são os melhores aí, as melhores indicações. É claro que também pode correndo por fora aqui é o Moisés, mas como eu sempre falo, o Moisés tem pontuações melhor jogando fora de casa do que dentro de casa. Jogando dentro da Fonte Nova, eu prefiro o Nino, tá? E eu vou mostrar por quê. Vamos voltar para laterais esquerdos. Pontuações médias para laterais direitos, né? Vamos voltar para laterais nas últimas 3 rodadas. Percebam que no cômputo geral e no cruzamento de scouts aqui, ó, o Nino tá muito bem ranqueado. Seria a primeira opção, obviamente. Por quê? Porque ele é 1, 2, é o terceiro lateral que mais faz pontos jogando em casa nos últimos 3 jogos, certo? E o São Paulo, juntamente com a Chapecoense e com o Vasco, foram os times que mais cederam pontos para laterais direitos nas últimas 3 rodadas, tá? Então o Nino aqui não deixa de ser uma boa opção. O Rafinha também aparece, apesar do Atlético Mineiro não estar cedendo muitos pontos para laterais direitos, mas o Rafinha também acredito que é uma boa opção. Tá. Vamos dar uma olhadinha agora em roubada de bola para laterais direitos, já que a gente já tinha visto do esquerdo. Ó, o time que mais cedeu roubada de bola para lateral direito jogando fora de casa foi o São Paulo disparado. O Nino não rouba tanto assim, mas no cruzamento de scout está bem ranqueado aqui na frente, certo? Assim como o Rafinha, ó. De repente o Rafinha, né? O Rafinha ou o Nino Paraíba aí, pra mim, de repente são as melhores opções jogando em casa, tá? Jogando fora de casa, o Marcos Rocha, tá? Na lateral direito. Na lateral esquerda, como a gente viu ali, quem sabe o Jorge, quem quiser dar uma esticada, ou o Reinaldo, tá? Mas eu tô apostando aqui no Wagner, por enquanto. É só um feeling meu, a gente sempre tem que ter uma aposta ou outra na escalação do seu time. Você não pode só seguir as estatísticas, né? Você tem que seguir um pouco a sua intuição também, tá? Pelos números, poderia escalar outro lateral no lugar do Wagner, mas eu tô escalando o Wagner agora pela minha intuição, tá? Então a gente vê aí que tem alguns bons laterais para rodada, mas não tá tão recheado assim de laterais como em rodadas passadas, tá? Como eu falei, quem quiser com o Rafinha ou com o René é uma boa. Cortez também pode ser uma boa, certo? O Jefferson pela sua regularidade, Carlinhos pela sua regularidade, Diogo Barbosa e Marcos Rocha do Palmeiras. É um clássico, é meio complicado, tá? Mas para a roubada de bola, de repente o Marcos Rocha, né? O Jorge, todo mundo viu ali, que pontua muito bem dentro de casa, mas é um clássico. E tem o Reinaldo, que pontua bem fora, mas o Bahia não cede muito, tá? Então, nesse momento, estou indo aí com o Nino e com o Wagner. Pessoal, para meio campistas nessa rodada, eu vou ser bem prático e objetivo, tá? Pensando nos confrontos, né? Os confrontos mais favoráveis, né? Dos times que estão na ponta da tabela buscando, né? O G4 ali, a liderança, enfim. Eu acredito assim, ó, que não dá para deixar de fora o Alisson, tá? Eu vou escalar o Alisson porque ele é um dos meias mais ofensivos do Grêmio. É um meio campista que volta para recompor, rouba bastante bola, já tem 14 roubadas de bola em 11 jogos, tá? Isso é bastante coisa para um meio campo ofensivo, certo? Já tem 2 gols na competição e 5 assistências. Vem pontuando bem. O Ceará está se mostrando um adversário um pouco frágil, jogando fora de casa, tá? Então eu acredito que apostando nos confrontos aí, os melhores da rodada, eu vou colocar o Alisson, tá? Outro meia que eu vou colocar aqui, tá? Pensando na rodada, é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro vem pontuando muito bem aí nos últimos jogos, certo? Já tem um gol na competição, 5 assistências e 27 roubadas de bola em 19 jogos. Tá? Vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, mas o Flamengo é líder e, ao meu ver, do jeito que o Flamengo está jogando, principalmente dentro de casa, fazendo uma média de 2, 3 gols por partida, não tem como você deixar de fora um meia ou um atacante do Flamengo aí toda a rodada praticamente. Não importa o adversário, certo? Então eu vou escalar o Everton Ribeiro, tá? E o nosso terceiro meio campista eu vou escalar depois de mostrar os scouts aqui, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em pontuações médias cedidas para meio campistas nas últimas 3 rodadas.
o time realmente que mais vem pontuando em casa com seus meio-campistas é o Flamengo, como eu falei. Não dá para deixar de fora, certo? Apesar de que o Galo não cede muitos pontos para meio-campistas adversários. Mas o Flamengo está sendo um time que tá ficando fora da curva, né? Não dá para comparar o Flamengo aos outros times, certo? De repente aqui, ó, é um clássico, mas quem quiser dar uma apostada aí no meio-campista do Santos, eu não indico muito, né? Por ser um jogo bastante intrucado, cheio de faltas, tá? Então é meio complicado pensar no meio-campista do Santos num clássico como Santos e Palmeiras, né? Jogando fora de casa aqui, ó, percebam que pelo cruzamento scout tem alguns times que temos que levar em consideração, certo? O Ceará tem o Galhardo, perigoso, certo? Mas eu vou apostar no Grêmio. Quem quiser apostar no Galhardo para sair dos mais escalados, quem sabe, porque o Grêmio deve ser escalado em peso, né? Principalmente no setor defensivo. Pode ser uma boa para fugir aí, ó. Outro que está bem ranqueado é o Raul. Média cedida pelo Avaí é uma das maiores, tá? E o Raul pontua bem fora de casa, de repente pode ser uma boa também. E aqui vem outro meio-campista que a gente vai acabar escalando, com certeza é um do Internacional, ainda não me decidi, tá? O Inter vem pontuando muito bem com seus jogadores de meio-campo jogando fora de casa, por quê? Porque todos eles são volantes, e são volantes que chegam bem à frente. Tanto o Lidoso, quanto o Patrício, quanto o Edenilson, até mesmo o Nonato, que não vai jogar agora, tá? Então, o Internacional tem um meio de campo muito forte, que consegue roubar bolas e chegar à frente, podendo dar assistência, finalização ou até mesmo fazer gol, certo? Então, acredito que o Internacional é uma boa para essa rodada. Inclusive, se a gente vier aqui, ó, roubada de bola para meio-campista nas últimas 3 rodadas, percebam que o time que mais roubou bola jogando em casa foi o Flamengo. O Flamengo é altamente ofensivo, não parece ser que ele tenha melhorado tanto defensivamente, principalmente meio para frente, né? Mas melhorou, ele sufoca muito o adversário, ele dá aquele bote na saída de bola. Com isso aqui, ó, o Arão, com isso o Gerson roubam muitas bolas, tá? Quem sabe aí, quem quiser também dobrar o meio de campo aí do Flamengo, e com o Arão ou com o Gerson, junto com o Everton Ribeiro, tá valendo a pena também. Apesar de que o Galo não cede muitas roubadas de bola para meio-campistas adversários nas últimas 3 rodadas, tá? Mas no cruzamento de scouts aqui o Flamengo está muito bem ranqueado, certo? Aqui está a questão por que eu vou escalar o meu terceiro meio de campo. Se a gente vier aqui, ó, em roubada de bolas cedidas em casa e obtidas fora, a gente vai ver que o time que mais roubou bola fora de casa, tá? Com meio-campistas, foi o Goiás e o Internacional, certo? E o São Paulo também. Só que no cruzamento scout, o time que mais cedeu roubada de bolas dentro de casa para jogadores de meio campo foi o CSA, certo? Então, como eu acredito assim, ó, e o Internacional fora de casa sempre é muito combatível, ele sempre marca pressão, não dá chance para o adversário. O Lindoso tá com uma das melhores médias, né, como meio-campista no Cartola, vem muito bem, sempre mantém uma regularidade de 5, 6, 7, 8 pontos, principalmente por causa das roubadas de bola, tá? Já tem 40 em 15 jogos, e aí ele ainda tem o plus que ele se apresenta muito bem à frente, já tem 3 gols na competição e 2 assistências, principalmente na bola aérea ele se apresenta bem. Por essa razão aqui, tá? Eu vou escalar o Lindoso, mas acredito que um meio-campista aí do Grêmio para essa rodada e um do Flamengo, de repente, não pode faltar no seu time, tá? Eu poderia até indicar, se não fosse outro adversário, o Jonathan Gomes, aqui vem melhorando muito, mas como o Internacional tem um sistema defensivo muito bom, né? Vai de cada um, se quiser dar uma apostada. O Léo Senna vinha muito bem, certo? Caiu bastante, por quê? Porque ele mudou o posicionamento dele. Pro Goiás foi excelente, né? O Goiás vem ganhando todas as partidas, mas pra gente que joga Cartola não foi bom, porque ele tá jogando mais avançado e não tá roubando tanta bola assim, tá? Essa é a razão do Léo Senna ter caído bastante a pontuação dele, porque ele não tá fazendo tanta roubada de bola quanto ele fazia antes. Mas quem quiser dar uma apostada aí contra o Botafogo, de repente tá valendo a pena. Outra aqui que eu vou indicar pela regularidade é o Ralf, tá? Já tem 37 roubadas de bola em 14 jogos. O Atlético Paranaense é um time bem ofensivo, né? E de repente o Ralf aí pode ter possibilidade de roubar bastante bola. Outra boa opção aqui, se eu não fosse escalar o Lindoso, com certeza eu ia colocar o Raul aqui no meio de campo, tá? Como a gente percebeu aqui, ó. Roubada de bolas. Para meio campistas, o Vasco tá em terceiro aqui, tá? No cruzamento scout, pela grande quantidade que o Avaí cede de roubada de bola. E como a gente viu anteriormente, o Avaí também cede mais bons pontos para meio campos adversários. Vamos até dar uma olhadinha aqui, ó. Meio campistas, rapidamente, né? Porque senão o vídeo fica muito longo. Eu quero passar muita informação para vocês, mas às vezes fica complicado, tá? Ó, os meio-campistas jogando em casa. O quarto que tem melhor média jogando em casa é o Ralf, né? Por isso que eu indiquei ele, tá? Vamos até dar uma olhadinha aqui no Ralf. O Ralf tem uma média de 6.26 jogando em casa, precisa fazer 3.3, certo? Pode ver, o Ralf tem uma regularidade muito grande. Fez um gol no último jogo? Fez, daí a pontuação dele sobe muito. Porque o Ralf não é de fazer gol nem dar assistência, é de roubar a bola, tá? É um jogador que não faz muita falta, então vale a pena pela roubada de bola. Só que o Atlético Paranaense, perdão, não cede muitos pontos para meio-campistas adversários. Por isso eu não vou com o Ralf, tá? Esse vai ser um jogo bem complicado.
Agora vamos dar uma olhadinha aqui em meio campistas jogando fora de casa. Média fora. Ó, os jogadores jogando fora de casa, o Léo Cidadinho cresceu muito devido ao gol, né? O último gol que tem que ficar de olho nesse menino, tá? Tá jogando muita bola. Última vez que ele fez o gol aqui contra o Bahia, na última rodada, 23ª agora, ele fez 16.5, né? Só que o Bahia não cede muitos pontos para meio campistas adversários, apenas 1.35. Então o que eu tô querendo dizer com isso? Meio de campistas no Cartola tá sendo uma posição bem difícil de escalar. Ou você opta por roubar por ladrões de bola, ou você opta por jogadores que têm a chance de fazer gols ou dar assistência. Jogadores mais completos tá bem difícil de se encontrar, tá? Tá bem difícil mesmo. E os jogadores completos que eu vejo, né? Com essas características de ladrão de bola, podendo chegar à frente dando uma assistência, podendo até fazer um gol, né? Enfim, sofre bastante a falta. O Raul tá entre eles, tá? O Raul não é aquele meia que vai dar aquela mitada pra você, mas vai sempre te entregar 5, 6, 7 pontos, tá? Tem uma média de 5.40 fora de casa, tá bem desvalorizado, precisando fazer apenas 0.8. Percebam as pontuações do Raul fora de casa. Ele deu uma caída na 22ª, mas sempre vinha fazendo boas pontuações aí, ó. Tudo na média de 7, 8 pontos, até inclusive passou dos 10 pontos em 2 rodadas. O Avaí cede em média 3.38 para meio campistas adversários, foi isso que eu chamei a atenção. Porque para meio campo, tá, gente? Para lateral tem que ser 5, 6, 7, 8 pontos cedidos, tá? Atacante é a mesma coisa, mas para meio campo tá complicado. Quando um time adversário cede em média 3, 4 pontos para meio de campo, já tá valendo, tá? Mas eu acredito aí que para essa rodada, tá? Assim como lateral, para meio de campo também não tá muito farto, ó. Quem quiser ir com o Gerson, como eu falei, uma excelente. O Gerson anda se sacrificando muito pelo time do Flamengo, né? Baita de um jogador. Tá marcando mais, jogando um pouco mais recuado, mas com isso também tá roubando bastante bola. Então eu acredito de repente que o Gerson é uma boa, porque como a gente viu, o Flamengo rouba muita bola dentro de casa. O Willian Arão sempre muito criticado, né? Anda mal nos últimos jogos, mas vira e volta o Arão aí dá uma surpreendida. E como o Flamengo é a sensação do campeonato, de repente ele pode surpreender nessa rodada, tá? Um bom jogador aqui, quem sabe jogando dentro de casa, é o Matheus Vital. Andou caindo bastante, né? O Carrilli não andou utilizando ele nos últimos jogos, mas ele vinha bem, certo? Tava com um gol na competição, 2 assistências, 15 roubadas de bola em 15 jogos. Agora, de repente, com o Pedrinho aí se apresentando na seleção, vai sobrar um espacinho pro Matheus e ele pode ir bem, de repente, contra o Atlético Paranaense. Outro excelente jogador aqui que eu juro pra vocês, fiquei na dúvida, foi o Patrick, tá? Em termos de futebol, eu gosto mais do Patrick do que do Lindoso. Mas eu tenho que convir que o momento é do Lindoso. E futebol a gente tem que seguir essa onda, o momento, né? A fase do jogador. Mas o Patrick é um excelente jogador para Cartola, muito completo. 28 roubadas de bola em 12 jogos, um gol e uma assistência. Vai enfrentar o CSA, que melhorou bastante, mas o Inter está disputando lá em cima o G4, né? Então tem tudo aí pro Inter ir bem. De repente aí um Juninho por causa da bola parada jogando em casa contra a Chapecoense, que anda mal, certo? Mas eu acredito que para meio de campos é isso aí, e a gente vai fechar realmente com o Lindoso, com o Alisson e com o Everton Ribeiro. Gente, pro ataque aqui eu vou seguir o mesmo raciocínio que eu tô fazendo com meus jogadores de meio de campo e de defesa, tá? Tô seguindo o confronto, tá? Então de antemão já vou avisar, tá super valorizado, tá? Mas eu vou escalar o Bruno Henrique, certo? Assim como eu vou escalar também o Luan. Eu quero um atacante do Grêmio, acredito que o Luan melhorou bastante. Apesar dele não jogar tão infiltrado, ele se apresenta bem à frente, enfim, tem a chance ali de bola parada, algumas bolas paradas ele anda cobrando, né? Alguns escanteios ele tá voltando a bater alguns, certo? Então eu acredito que o Luan aí, de repente possa dar certo, tá? E eu vou falar por quê. Gente, se a gente vier aqui, ó, em atacantes, certo? Média em casa. Tô tentando dar prioridade para os times que vão jogar em casa e estão na ponta da tabela. Percebam que o melhor atacante com média em casa disponível para essa rodada é o Bruno Henrique. Tá com 9.17 de média, só que tá muito valorizado, precisa fazer 15.40, certo? Então tomem um pouco cuidado, que não tem muita cartoleta aí, né? Se ele não ir bem, não vai pontuar bem, certo? Mas o Bruno Henrique vem sempre fazendo boas pontuações dentro de casa. É verdade que uma vez ou outra ele dá uma decepcionada, fica na média de 1, 2, 3 pontos. Mas agora com a saída com a ausência do Gabigol, né? Se apresentou à seleção brasileira, estava suspenso agora e se apresentou à seleção brasileira. Tem tudo aí pro Bruno Henrique bem, porque ele tá jogando centralizado e com certeza muito rápido, muito veloz. Se sobrar uma bola ali na frente, ele vai fazer gol sem sombra de dúvidas. O Atlético Mineiro cede em média 3.31 para atacantes adversários, não é muita coisa, mas o Bruno Henrique também é um jogador que é acima da média, né? Então eu me baseio mais no desempenho dele do que dos pontos cedidos pelo adversário, certo? Outro bom jogador aqui, de repente, para se apostar para a rodada, é o Gilberto, tem uma média de 8.44 em casa, é o vice-artilheiro da competição, já tem 11 gols em 19 jogos,
tá um pouco valorizado, precisa fazer 10.8, certo? Mas vem mantendo boas pontuações dentro de casa. Para quem gosta da lei do ex, né? É um prato cheio. Vai jogar contra o São Paulo, eu não me apego muito a essas coisas. São Paulo série média 2.25 para atacantes adversários. Talvez por isso aí eu não queira apostar no Gilberto para essa rodada, tá? Mas não deixa de ser uma boa opção jogando em casa. Sacha vai jogar um clássico, quem quiser, né? Eu acho um pouco mais complicado, certo? Porque, como eu falo, é um jogo de muitas faltas, geralmente são jogos de poucos gols, né? É que, na verdade, o clássico é um jogo que tem muito coração, né? Então é um jogo que tem tudo para ser imprevisível, não dá para saber ao certo o que pode acontecer. Então eu prefiro colocar o Luan, que nesse momento aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o atacante com a sétima melhor média jogando em casa, tá com uma média de 6.61, precisa fazer 5.1 para começar a valorizar, e realmente o Luan melhorou bastante, tá, gente? Se a gente olhar as últimas pontuações do Luan jogando dentro de casa, tá? Tirando esse 0.2 aqui contra o Goiás e 1.5 contra o Palmeiras, que eu acredito que ele entrou no segundo tempo, tá? Quando ele voltou a ser titular aqui, ó, ele vem pontuando razoavelmente bem, certo? E o Ceará série média 2.99 para atacantes adversários, que não é muita coisa, mas como o Luan vem de trás e joga no meio, eu não estou me atendo muito isso. Eu estou prestando atenção aí na evolução na pontuação do Luan e na possibilidade real dele chegar do meio para frente ali, né? Se apresentar como surpresa ali no ataque do Grêmio. Certo? Eu estou seguindo um pouco mais a intuição nesse meu modo de ver. Outro excelente atacante aqui para a rodada, ao meu ver, é o Wellington Paulista, tem uma média de 5.51 jogando em casa. Geralmente não está entre os mais badalados, tá? Mas acredito que essa rodada vale a pena. Tá precisando fazer 3.9 para começar a valorizar. Percebo que em casa dificilmente o Wellington negativa, né? E quando ele faz gol, realmente ele dá uma brocada. A última vez que ele fez gol em casa foi na 10ª rodada, tá? Então ele deve estar bem sedento. A lei do ex aqui pode vigorar também, mas eu vou falar por que eu vou botar o Wellington Paulista, tá? A Chapecoense série média 2.35 para atacantes adversários jogando fora de casa. Mas eu vou botar o Wellington, sabe por quê? Porque o Fortaleza é o time que tem a melhor média, tá? O melhor desempenho jogando contra times, os últimos 10 últimos times, tá? Ou seja, o Fortaleza pegou da 10ª posição para baixo dentro de casa, ele papa. Pegou um time maior, ele já se complica, entendeu? Então o desempenho dele contra times, né, do mesmo nível ou inferior, principalmente na posição da tabela, o Fortaleza vai bem. Por isso que eu tô apostando aí, vou colocar o Wellington, tá? Acredito que para a rodada tá meio complicado também de atacante, certo? Quem quiser aí dar uma apostada aí no Vitinho, né? Para sair do Bruno Henrique, principalmente porque tá muito valorizado, mas o Vitinho vai jogar um pouco mais aberto, né? E o Bruno Henrique vai jogar centralizado. Mas o Vitinho é aquele jogador, né? Chuta bastante, tem 17 finalizações em 12 jogos, quem sabe aí pode ir bem contra o Atlético Mineiro, tá? Quem quiser apostar em outro jogador do Grêmio, também tem o Luciano, devido ao confronto, né? Mas o Luciano não bota muita fé, faz tempo que ele não vem bem. Mas tem o PP, né? Onde é que tá o PP aqui? O PP pode ser uma boa, tá? O PP joga muita bola, esse menino aqui. Realmente, quando ele sai jogando, tá? Ele consegue fazer umas pontuações razoáveis. Tem 4 gols em 17 jogos, tá? E quem quiser fugir do Luan ali, ao meu ver, é o melhor atacante para a rodada, mas o PP, de repente, pode ser uma boa também, tá? Quem quiser colocar aqui o João Pedro também pode ser, ó, uma excelente, buscando uma certa regularidade. Esse menino aqui é sensacional, ele sempre entrega 3, 4, 5 pontos. Outro jogador que eu tenho que chamar a atenção é o Ione Gonzalez, tá? Com o Marcão chegando aí no Fluminense, né? Depois da saída do Oswaldo, o Ione voltou a jogar bola, tá, gente? Vou pegar aqui as últimas 2 pontuações, ó. Na 22ª rodada, no 2-1 contra o Grêmio, 2.9, tá? E na 23ª, 9.9 contra o Botafogo, o Ione deu uma melhorada aí, né? Depois da chegada do Marcão. De repente, pode ser uma boa, tá? Assim como eu falei também do João Pedro, tá? O João Pedro tem uma regularidade sensacional. Vai jogar fora, vai ter uma média de 4.96 jogando fora de casa. Precisa fazer apenas 2.6, tá? E ele tem histórico bom contra o Cruzeiro, fez aquele golaço de bicicleta. Percebam, ó. Se você busca regularidade, se você tá no topo das suas ligas, né? E não quer deixar os seus adversários se aproximar e quer ficar mantendo uma boa pontuação, né? Se tem uma boa vantagem, pô, o João Pedro é uma boa. João Pedro realmente consegue te entregar aí 3, 4, 5, 6, 7 pontos por rodada, tá? E o Cruzeiro tá cedendo aí em média 3.32 para atacantes adversários. De repente pode ser uma boa. Falar em ceder pontos, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pontuação média cedida para atacantes, né?
que a gente viu ali que os que eu indiquei realmente o adversário não tem cedido muitos pontos para atacante. Ó, nas últimas 3 rodadas, tá? Jogando fora de casa, o time que mais cedeu pontuações para atacante foi o Atlético Mineiro. Por isso que realmente o Bruno Henrique, o Vitinho são ótimos para a rodada, certo? No cruzamento de scouts e pelos desempenhos dos atacantes jogando dentro de casa, de repente o Grêmio aí pode ser uma boa. Essa melhora aqui na pontuação média se diz muito por causa do Cebolinha e da evolução do Luan, tá? Então acredita aí que para atacante para essa rodada aí, de repente um atacante do Grêmio, a gente tá indo com o Luan, ou um atacante do Flamengo, a gente tá indo com o Bruno Henrique, tá? Correndo aqui um pouquinho por fora o Gilberto, de repente, do Bahia, né? Apesar de que o São Paulo não tem uma defesa tão ruim assim, né? E o Bahia dentro de casa não tá jogando tão bem quanto fora, mas o Gilberto é uma boa possibilidade sim, é o vice-artilheiro da competição, quem sabe aí pode dar certo. Agora atuando fora de casa, olha como eu mostrei, ó, os atacantes do Fluminense estão se mostrando uma boa opção, certo? Tanto o Ione, que melhorou muito a pontuação nas últimas 2 rodadas, quanto o João Pedro, certo? Ainda mais se levar em consideração que o segundo time que mais cedeu pontos para atacantes adversários foi o Cruzeiro, que está num momento terrível, né? O Santos também cedeu muitos pontos dentro da Vila para atacantes adversários. Quem sabe um atacante do Palmeiras pode surpreender, mas como é um clássico, não gosto muito de indicar, tá, gente? Vamos dar uma olhadinha em gols, que é importante para um atacante, né? Gols de atacantes nas últimas 3 rodadas. Ó, percebam que realmente a minha linha de raciocínio está correta. Se tiver que escalar atacantes para essa rodada, pelas últimas 3 rodadas jogando em casa, com certeza são os atacantes do Grêmio e do Flamengo, certo? Aí, como eu falei, correndo fora um pouquinho aqui o Gilberto, tá? Pelos cruzamentos scouts, o CSA estaria bem, né? Mas o Internacional realmente acho complicado, tá? Algum atacante do Corinthians pode dar certo também, certo? Mas eu acredito que para a rodada aqui é Grêmio e Flamengo realmente no ataque, tá? E quem quiser correndo um pouquinho aí por fora, apostar aí no atacante do Fluminense para surpreender fora de casa contra o Cruzeiro, ou até mesmo alguém do Palmeiras aí no clássico, né? Porque o Santos anda cedendo muito, sofrendo muitos gols, cedendo muitos pontos para atacantes jogando em casa. Tá certo, gente? Mas nesse momento, como eu falei, a gente vai com o Luan do Grêmio, com o Bruno Henrique e com o Wellington Paulista, tá? O Wellington é uma aposta minha, mesmo porque o terceiro atacante ali ainda é uma incógnita, tá? Eu acredito que o Luan e o Bruno Henrique vão ser escalados em massa e você vai ter que buscar um diferencial no terceiro atacante, tá? Por enquanto, o meu é o Wellington Paulista. E para treinador, eu acredito que não tem muito mistério, né, gente? Ou você pega o Jorge Jesus, que vem mantendo médias sensacionais, porque o Flamengo melhorou muito defensivamente, né? E vem mantendo muito SG, e com isso ele anda pontuando bem com a média de seus atletas. Não falo nem do ataque, porque o ataque do Flamengo é sensacional, né? A média é de 2, 3 gols por partida. Então, realmente, a melhor opção para a rodada, quem sabe, é o Jesus, tá? E correndo aí por fora, o Renato também é uma excelente opção, certo? Nesse momento aqui, eu vou com o Renato, tá? E eu vou explicar por quê. O Jesus talvez seja a melhor opção. Eu vou com o Renato porque eu tô indo com 4 jogadores do Grêmio, certo? Então, buscando uma pontuação maior e conseguir pontuar bem com a média de seus atletas, eu vou com o Renato porque eu acredito que tem tudo aí pro Grêmio ir bem, certo? É claro que o Flamengo também tem um confronto sensacional aí contra o Atlético Mineiro, que também não vem muito bem, porque o Flamengo joga muito bem dentro de casa, mas eu vou dar uma apostada nesse momento aí no Renato, certo? Inclusive até de repente alguns vão me chamar de maluco, mas eu vou tentar tirar uma diferença aí. Eu tô disputando na liga, eu vou botar de capitão o Luan, tá? Mas de capitão aqui realmente o Bruno Henrique é sensacional, o Everton Ribeiro também é uma boa, tá? Enfim, de capitão é uma coisa muito pessoal, tá, gente? De capitão ultimamente eu não ando acertando, então eu vou botar em alguém que eu não queria botar pra ver se dá certo, tá? Eu queria botar a braçadeira no Bruno Henrique, mas como eu tô indo com o Renato, né? Tô pensando na média de seus jogadores, eu vou com o Luan, tá feito? Então esse aí ficou o nosso time, né? Um esboço do nosso time principal, que na verdade esboço não, porque a rodada já é quarta-feira. Praticamente esse é o time principal, tá? A gente vai fazer uma live, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, já vou dizer pra vocês o horário da live. O primeiro jogo vai ser às 19h15, então o mercado deve fechar às 17h15. Então a gente vai fazer uma livezinha aí no início da tarde, tá? Entre meio-dia e 1h, já tô entrando aí ao vivo aí pra gente bater um papo. Tá ok, gente? Pessoal, então é isso, né? O time principal do canal escalado, não digo nem que vai ser um esboço, porque quarta-feira já é rodada, a coisa vai ser rápida, né? Mas a princípio é isso mesmo. A live vai ser quarta-feira, entre meio-dia e 30 e 1h da tarde. Lá a gente vai conseguir aí realmente discutir melhor aí as posições, os scouts, as estatísticas, né? Os dados da rodada, tá bom?
Mais tarde aqui eu vou fazer o vídeo de time de valorização em bons baratos e devo postar, tá? Se gostou do vídeo, então, gente, deixa aquele like, dá essa força pra gente, isso é muito, muito importante pro canal, tá? Se não é inscrito, se inscreve. Se gostou, se inscreve. Vale a pena, a gente vai até o final do ano aí escalando no seu cartola, ajudando você aí bem nas suas ligas. No mais, gente, um grande beijo no coração. Vamos que vamos, até o próximo vídeo e quarta-feira tem live. Fui!